Oh, yes, baby! Diretamente de Bruxelas, aqui neste parque, no final do inverno, me pareceu um bom lugar para falar sobre dois dos pilares da sedução, que quem faz meu bootcamp sabe que eu bato bastante nessas teclas, e um outro aspecto que eu também sempre estou falando aqui, que é sobre dinâmicas de conversa. O primeiro pilar da sedução é a sua consciência interna e externa. Eu outro dia estava aqui passeando e vi um cara que ele estava com um copo de plástico na mão e ele tinha que jogar do outro lado do riozinho pro amigo dele. E aí, na hora que ele foi jogar, ele jogou esse copo assim totalmente descalibrado, né? Totalmente torto, para a pessoa que ia do outro lado receber segurar. E aí, nesses pequenos momentos, você vê assim, essa é uma pessoa que não tem consciência externa. Por que eu quero dizer que ela não tem consciência externa? Porque, por exemplo, se você fosse o receptor do objeto sendo jogado, você sabe que aquele objeto deve ser jogado de uma certa maneira para facilitar quando você o pegá-lo. Se a pessoa não tem essa consciência de que do outro lado eu preciso jogar de uma certa forma para ela segurar ou para ela agarrar de maneira mais fácil, se ela não tem essa consciência, ela não tem consciência externa. Ela só consegue pensar no âmbito pessoal dela, na consciência interna dela. Isso é uma atitude pequena que aconteceu durante o dia, que eu consegui perceber que isso envolve pessoas que não têm essa consciência externa. Você acha que uma pessoa que não tem a capacidade de pensar que deve ser jogado esse objeto de uma forma mais fácil da outra pessoa pegar, ela vai pensar como ela afeta as outras pessoas com as suas palavras? Você acha que ela vai pensar a imagem que ela projeta nas outras pessoas? Qual é a impressão que ela causa nas outras pessoas? Não, ela completamente não existe essa consciência externa dela. Então esse é o primeiro pilar desse primeiro insight. O segundo é o impacto emocional. Você não tem como causar um impacto emocional nas belas donzelas com quem você fala se você não tem essa consciência externa, se você não consegue perceber, identificar comportamentos, sentimentos, emoções nas outras pessoas. Quando você começa a desenvolver essa consciência interna de perceber isso, é quando você consegue começar a criar os impactos emocionais nas outras pessoas, através das suas conversas, através das suas perguntas, através das histórias que você pode falar sobre você mesmo, que de certa forma conecta com histórias que você sabe daquela pessoa, ou com histórias que ela acabou de contar. Se uma pessoa de repente me fala que quando ela era pequena, ela, por exemplo, se sentia muito triste quando os irmãos dela iam jogar bola e ela ficava sozinha em casa. Por mais que eu não tenha irmãos, eu consigo me conectar com essa emoção de se sentir sozinho, de se sentir uma criança que talvez gostaria de ter outras pessoas para brincar. Então, por mais que eu não tenha essa mesma similaridade com ela, essa mesma história, eu consigo me conectar com a emoção dela. E de certa forma ela também se conecta comigo, e com isso eu consigo até mesmo causar um impacto emocional, de repente dizendo para ela como os meus sentimentos foram os sentimentos que ela sentia quando ela era pequena, como os reflexos dessas situações que passamos como pequenos influenciam na maneira que nós somos hoje. Isso você consegue, outra vez, através do primeiro pilar da sedução, a consciência externa, de entender o que está acontecendo fora do seu âmbito interno, e depois criando o impacto emocional, quando você consegue brincar com essas dinâmicas, sentimentos e emoções. E aqui vai a dica final para vocês, para esse vídeo não ficar somente teórico, que aí agora envolve dinâmicas de conversa. Uma das coisas que você pode fazer com frequência, uma das perguntas que você pode fazer durante as suas conexões, durante o seu flerte, durante esse momento que você está se conectando com a bela donzela, é fazer a seguinte pergunta: como isso te fez sentir? Qualquer que seja a história que ela esteja contando, você pergunta para ela, como isso te fez sentir? Seja no momento que a amiga dela brigou com ela, no momento que ela ficou triste porque talvez ela não conseguiu a oportunidade de trabalho que ela gostaria, ou como ela se decepcionou em outros relacionamentos. Como isso te fez sentir?
Pode parecer estranho, não é? Pode parecer uma pergunta muito bizarra, mas se você parte de um princípio de eu quero me conectar com você, eu quero conhecer mais sobre você, eu tenho curiosidade sobre você, essa pergunta agora vira lógica, porque eu quero saber como você se sentiu naquela situação, para saber como eu talvez me sentiria, ou como isso afetou você, voltando porque eu estava falando no primeiro ponto de consciência externa e de impacto emocional. É claro que parte dessa consciência externa vai entrar quando você se depara numa situação onde a bela donzela não quer falar sobre aquele assunto. Ela não quer, e aí cabe você não insistir naquilo. Talvez seja um tópico delicado, talvez não seja o momento, talvez seja simplesmente porque ela não quer falar sobre aquilo naquele momento. Você precisa ter essa consciência externa para identificar isso e não ser o cara chato que vai ficar insistindo naquele tema. De todas as formas, eventualmente, se isso acontecer, ou se você sentir que aquela pergunta ou aquele tema pode ser delicado, aqui vai uma segunda dica. Você tem permissão para falar o que você quiser, para perguntar o que você quiser dentro de uma conversa, desde que você conclua dizendo: se você não quiser falar sobre isso, tudo bem. Aqui você acabou de demonstrar para ela que você tem consciência externa, porque você sabe que esse assunto pode ser delicado e que ela não queira falar sobre isso. E muitas vezes, por justamente você demonstrar para ela que você entende, que você tem essa consciência externa, vai ser justamente o que vai fazer ela querer falar sobre aquilo com você. Assim, entrando num assunto mais profundo, assim criando o impacto emocional. Tá vendo, meu amigo, como tudo se conecta? Quando você presta atenção nas suas conversas, quando você está em contato com você mesmo e com o mundo ao seu redor, as coisas ficam muito mais fáceis. Então esse é o vídeo de hoje: impacto emocional, consciência externa e interna, dinâmicas de conversa, perguntas que você pode usar para se conectar melhor com as mulheres, diretamente daqui, do Atomum da Bélgica, um lugar espetacular, esse museu que foi fenomenal. Não é só cachaças, comidinha e rolezinho, não, você tem que fazer rolê para aumentar a sua intelectualidade. Por hoje é só, diretamente de Bruxelas, na Bélgica, como sempre, sem mimimi.